1. Estou com Carolina Munhoz, uma escritora campineira que escreveu o livro A Fada. Olá, Carol. Olá, Tudo bem? tudo ótimo, obrigada por me receber. Carol, como começou a ideia do livro? O livro começou quando eu tinha cerca de 16 anos. Na época eu já lia bastante, eu comecei a ler com 11 anos de idade. Eu lia Harry Potter e comecei com outros livros depois, Paulo Coelho, etc. E aí eu comecei a escrever algumas histórias, mas normalmente com personagens que já existiam, né? No caso, o personagem do Harry Potter, eu escrevia fanfic. Aí com 16 anos eu tava muito mal na época, porque eu tinha uma cachorrinha chamada Mel, e minha mãe resolveu, depois de 8 meses que a cachorrinha estava com a gente, ela resolveu dar embora. E eu fiquei muito triste na época, imagina uma menina de 16 anos, que a vida era cachorrinha, de repente, quando voltei pra casa, não estava mais lá. Aí eu fiquei muito mal e numa das noites que eu ia dormir e ficava rezando pra Deus, para que trazesse minha cachorra de volta, eu comecei a ter uma ideia de uma fada, um ser bonito, uma menina muito bonita que se encontrava com um bruxo mágico. E eu comecei a realmente pensar, nossa, será que essa história daria um livro, daria alguma coisa? E no dia seguinte eu resolvi colocar no papel. Isso foi mais ou menos no final de 2004. Aí em 2005 mesmo eu peguei firme e comecei a escrever. E foi um processo de mais ou menos uns 9 meses, é o meu bebezinho. E eu comecei aos poucos a pegar ideias, eu não tinha ideia do que seria o livro no final, assim. Mas eu comecei a pegar ideias e acabou surgindo a fada, que hoje eu tenho muito orgulho. Então a fada começou a partir da sua cachorrinha que se chamava Mel. Isso. Tanto que a personagem ela chama Melanie das fadas, só que o livro inteiro é praticamente Mel. Então é uma homenagem à minha cachorrinha da infância. E você se espelhou na sua personagem? Você se viu na sua personagem? Olha, eu digo que eu coloquei muitas características minhas na personagem. A personagem, assim, nas partes físicas tem uma coisa, ela é loira, de olhos castanhos, mas eu percebi que na parte psicológica ela lembra muito de mim, porque na época eu não tinha, assim, muitas referências. Eu tinha lido muitos livros, mas eu queria me inspirar em alguma coisa. E eu acabei inspirando muito a personagem em mim, nos pensamentos que eu tinha na época, o que eu achava sobre amor, eu colocava o mesmo pensamento para ela. Então eu vejo que tudo que eu estava sentindo na época, que eu estava um pouco triste, um pouco revoltada com a vida, eu acabei inspirando e colocando nessa personagem. Então eu creio que assim, eu acabei baseando um pouco. A propósito, por que sua mãe deu a Mel embora? O que aconteceu? Pois é. É que no caso minha mãe assim, é aquele tipo de pessoa que gosta muito de limpeza. E a Mel era uma cocker. Então ela soltava muito pelo, a gente morava em apartamento, minha mãe teve razão em dar a Mel embora. Mas eu acho que assim, na época eu tentei dialogar que não, eu queria cachorrinha, mas eu não conseguia entender que era melhor pra cachorra também não estar presa ali naquele apartamento. Então aí quando ela deu embora eu fiquei muito triste, mas no final acabou me trazendo um fruto muito grande, que eu acabei escrevendo meu livro, né? Então eu agradeço muito a Mel por isso. Hoje em dia eu não sei onde ela está, se ela está viva ou não, mas eu agradeço muito a ela por causa disso. Carol, e por que você escolheu Londres como cenário? Londres eu acho que é assim o lugar mais perfeito do mundo. Porque desde Harry Potter eu já gostava muito do cenário de Londres, Rei Arthur, tudo eu acho que envolve a Inglaterra. Se você gosta de livros medievais e de magia, a Inglaterra acaba sendo muito citada. E eu acabei me inspirando em Londres na época eu não conhecia Londres. Eu comecei a pesquisar muito sobre praças e lugares que tinham lá. E acabei até achando a Praça Trafalgar, que é a praça central do meu livro. Na capa do livro tem essa praça, que é onde a personagem, a maioria das vezes, ficava. E eu acabei me inspirando nesse mundo mágico que é Londres, porque depois, em 2008, eu fui pela primeira vez para lá, 2007, na verdade. Eu fui a primeira vez lá conferir os dados do meu livro. E quando eu sentei na praça, fiquei na mesma na posição que a personagem ficava, eu falei, nossa, realmente aqui é o meu lugar. E eu fico muito orgulhosa de poder ter ido lá verificar. E em 2009 eu acabei indo de novo com um livro dessa vez. Então eu realmente me senti realizada. Eu percebo que Londres tem tudo para um cenário mágico, tudo para uma magia realmente. Então você foi a primeira vez para Londres quando você estava escrevendo ainda o livro? Não, eu já tinha escrito. Eu escrevi em 2005, 2006 e eu fui só em 2007 para Londres. No caso, eu estava de intercâmbio nos Estados Unidos. Eu tinha feito um ano de faculdade de jornalismo, tranquei e fui para os Estados Unidos. Aí lá eu tive uma oportunidade
assim, do nada, de virarem e falarem, você não quer ir para a Europa? E era o meu sonho, né? Eu tinha escrito um livro sobre a Europa, eu tinha falado de Londres, e quando eu tive essa oportunidade, eu falei, não, eu quero ir. Aí eu fiquei uma semana, fui sozinha, tinha 18 anos, completamente sozinha, fui para o mundo velho, né? E acabei passando uma semana bem interessante. Aí depois, agora, com 21 anos, que eu acabei voltando. E o que você aprendeu com essa experiência, Carol? Olha, eu acho que assim, a experiência de escrever um livro trouxe muitas coisas positivas para mim. Primeiro que me ajudou, eu falo que livro me ajudou a fazer o que eu sou. Eu comecei a ler, eu comecei a ver que eu queria falar inglês, que eu queria, por exemplo, fazer jornalismo, que eu queria me conectar com o mundo, que eu queria viajar. E tudo isso foi através da leitura e através de escrever meu livro. Hoje em dia eu estou no 4º ano de jornalismo e eu vejo que muito disso foi através do meu livro, porque eu quero me comunicar, eu quero realmente ver essa parte da mídia, né? Porque quando você escreve um livro, você acaba meio que entrando na mídia, né? Então, tudo eu acho que hoje em dia meu livro me define. E eu acho que a experiência de eu ter viajado para vários lugares, hoje em dia viajei em muitos lugares da Europa, dos Estados Unidos, como eu morei lá, fui pro Canadá, pro México, então com pouca idade eu já conheci bastante lugares do mundo, assim, que me trouxeram inspiração. Agora mesmo eu tô com várias histórias da cabeça que eu tô tentando colocar no lugar. E com essa viagem para Londres ou para outros lugares que você tenha ido, você conseguiu perceber uma diferença entre os jovens estrangeiros e os jovens brasileiros, quanto à questão cultural, quanto à questão da escrita? Você conseguiu perceber essa diferença? Consegui, até mesmo por causa da parte de livros. Você vê tanto nos Estados Unidos quanto na Europa que os jovens leem muito lá. Então, o mercado de livro é incrível. Você vai pelos metrôs, por exemplo, de Londres, você vê vários livros assim divulgados e você vê dentro do metrô vários jovens lendo. Nos Estados Unidos também existem várias livrarias, você vai todos os dias, tem pelo menos uns 15 adolescentes lendo o livro lá. E é praticamente onde os grandes autores estão, né? E infelizmente no Brasil hoje em dia a parte de ficção não é tão abrangente. Não que os jovens não leiam isso, porque ao contrário, né? Crepúsculo, Harry Potter é o que é mais lido aqui no Brasil. Infelizmente, escritores não estão sendo muito divulgados. Existem escritores, como eu no caso, mas infelizmente eles não são muito divulgados no Brasil. Acaba mais a literatura brasileira, não ficção sendo divulgada. Então acho que agora está a hora da garotada mostrar que no Brasil também tem ficção, também tem magia, também tem fadas e bruxos. E eu acho que essa é a grande diferença do mercado exterior com o nosso mercado. E qual é a principal característica de um jovem, qual é a característica que um jovem precisa ter, na verdade, para se tornar um escritor de ficção? Então, na verdade, assim, hoje em dia eu dou palestra em algumas escolas, acho que eu já dei de 4ª até colegial. E como o livro não se restringe, todo mundo me pergunta isso, mas como que uma pessoa começa a escrever tão jovem e o que leva uma pessoa a escrever? Eu acho que primeiramente a leitura. Ninguém consegue escrever sem ler antes, porque a leitura é a base para você escrever. E eu percebi que comigo foi assim, como eu gostei de livro de ficção, quando eu gostava de ler Harry Potter e ver aquela magia, eu fui inspirando isso no meu livro. E eu comecei a ler outros livros até que não eram só de magia, como o Paulo Coelho, que também tem muito romance. Eu comecei a adaptar todos os livros que eu lia, Diário da Princesa e outros livros, eu ia sugando para mim essas informações para eu poder criar depois o meu livro. Então acho que principalmente tem que ser uma pessoa dedicada, porque escrever um livro não é fácil. Você senta horas e horas na frente do computador ou com o seu caderninho. Eu mesma já fui pega no meio de aula de Pascal, programação. Cedo lá eu estava escrevendo, o professor me pegou escrevendo. Então, assim, você tem que ter muita dedicação para conseguir desenvolver todo o processo. É um processo de começo, meio e fim. E eu acho que ler é saber sobre o mundo, saber sobre cultura, pesquisar bastante. Eu acho que se não existisse a internet eu não teria conseguido escrever, porque eu não conhecia Londres, então foi através da internet que eu consegui conhecer outros lugares. Então eu acho que realmente você só tem que ser uma pessoa ligada no mundo. Ao contrário que muita gente pensa que você tem que ser aquele nerd somente fechado ali, não conversando com ninguém, eu acho que não é isso. Se você é uma pessoa ligada no mundo, que quer se expressar, você consegue escrever um livro, é só se empenhar.